Sim, e o processo de fabricação de uma cerveja, ele requer o uso de álcool, né? Você até comentou das cervejas sem álcool. Elas são produzidas com álcool, é uma obrigação, porque senão a fórmula não bate, né? Isso, exatamente. Lá fora tem outros jeitos, tá? Você consegue classificar como cerveja outros tipos de fórmula, mas no Brasil, para você considerar como cerveja, tem que passar pelo processo de fermentação, tá? Então, para você fazer uma cerveja sem álcool hoje, você tem basicamente dois processos. Um deles é o que a gente chama de fermentação interrompida, que lembra bastante o coito interrompido, para ficar na piadinha da quinta série. Que basicamente você faz com uma temperatura bem baixa e com menos tempo do que ela deveria. Um exemplo muito grande desse tipo de cerveja é a Kronenbier, que hoje em dia é até difícil de encontrar, porque é um processo caro e a cerveja fica com gosto ruim, porque a fermentação fica incompleta, né? Mas Sim. é o método mais antigo, assim, digamos, mais prático de fazer. O outro jeito, que acabou ficando bastante popular com as cervejas 00, é o que a gente chama de osmose reversa, né? Tem outros jeitos também, pode ser por centrífuga, enfim, tem outras maneiras de você remover o álcool, mas a ideia é que você faça a cerveja da forma tradicional, com a fermentação completa mesmo, temperatura normal e tudo mais, e aí você remove o álcool por algum meio físico, né? E aí você tem uma cerveja que vai ter um teor de alcoólico menor do que aquela que teria com uma fermentação interrompida, né? A fermentação interrompida gira em torno de 0,3%, 0,5% de álcool, né? Com esse método de separação física, você consegue uma 0,0 mesmo, né? 0,02, na verdade. Né? Então, Ainda tem e uma ficou muito porcentagem popular. ainda ali, né? Tem um pouquinhozinho, mas enfim, não pega no bafômetro, não dá alteração. É porque para você garantir que ela seja completamente zero, você tem que passar por esse processo de osmose ou de centrífuga muitas vezes. E aí você ia remover praticamente tudo dela, ia sobrar só água. Né? Então não vale a pena. Né? Sim. Mas tem alguma explicação porque é obrigatório que você tenha essa porcentagem de fermentação para poder ser considerado cerveja? É a legislação. Provavelmente quando ela foi criada, isso, né, ainda década de 60, o conceito que se tinha na época é que a cerveja era uma bebida que tinha malte de cevada e que passava pelo processo de fermentação. Inclusive o lúpulo é obrigatório no Brasil, em outros lugares não é. Tem vários conceitos assim que interferem, que são dessa legislação que já está bastante ultrapassada. Por exemplo, em outros países é comum você utilizar alguns ingredientes de origem animal, como o chocolate, né, que tem o leite, mesmo o próprio leite, né, algumas enzimas lácteas e mel, né, de abelha, você misturar com cerveja. No Brasil, você pode misturar com a cerveja? Pode, mas você não pode chamar de cerveja depois. Então a Colorado Apia, por exemplo, que é uma cerveja Weiss com mel, ela tá escrito, agora eu não sei como é que tá porque mudou a legislação, mas durante muito tempo você pegava o rótulo dela e ela estava ainda como bebida alcoólica mista de cerveja com mel, né? Porque ela misturava o mel e o mel não era permitido pela legislação. Eu tô com ela aqui na minha mão, inclusive, porque eu já ia comentar que é uma das minhas favoritas, né? Sim. E voltando até... eu comentei do Cerveja Pod, né? O podcast que o Ronco tinha. Foi feita uma edição que no início, né? Aliás, o formato do podcast ele tinha um tema principal, mas no início vocês comentavam sobre uma cerveja, né? E comentavam tudo, o rótulo, o sabor, a espuma. E foi comentado em um dos podcasts dela e foi lá que eu conheci. E desde então, tipo assim, eu gosto bastante dela até por esse sabor, assim, remete mesmo o mel, né? E tem Sim, mel, bastante. só que aqui ó, tá, sei lá, bebida alcoólica mista. É isso mesmo. Tá Cervejaria Colorado, né? Exatamente, porque a legislação não permitia, né? Ela tem sofrido algumas alterações importantes, até para permitir a entrada desses outros ingredientes, mas ainda assim, se você pega, por exemplo, algumas cervejas, a clássica Berliner Weiss, que é uma cerveja da região de Berlim, que leva
os lactobacilos, né, os lactobacilos vivos, ela não pode ser chamada de cerveja no Brasil, se ela for fabricada no Brasil. Se ela for fabricada lá fora e for importada, tudo bem. Mas no Brasil, se você mistura os lactobacilos na cerveja, como teve uma cerveja da Urbana, assim, que tinha a piada do lactobacilos, inclusive, você não podia chamar de cerveja, tinha que chamar de bebida alcoólica mista de cerveja com os lactobacilos. Mudar essa legislação, acho que... Será que emprega alguma coisa negativa? Porque você mesmo disse que está ultrapassado, né? Você acha que isso poderia ser mudado? Poderia ser considerado mais ingredientes e essas práticas como cerveja mesmo? Olha, eu acho que a legislação hoje em dia até que não interfere tanto, porque o que acontece, né? Você hoje tem dois públicos muito divididos no Brasil, que é o público que ainda não entrou no mundo das chamadas artesanais, né? Ou cervejas premium, cervejas especiais, enfim, tem várias nomenclaturas, né? E a galera que já entrou nesse mundo. Quem já entrou acaba não se preocupando muito se no rótulo está escrito que é cerveja ou não. Né? Eu acaba mesmo me preocupei. consumindo... Você pode ver que eu mesmo, eu me espantei agora, você pode ver que eu me espantei até, tipo, olhando que não tinha cerveja na Ápia, né? Sim, porque acaba indo ou pela cervejaria, ou por uma indicação, ou mesmo pelo rótulo, alguma coisa que atraiu a experimentar aquela cerveja. E você tem muita cerveja hoje que, se alguém que nunca tomou, toma a primeira vez, ia falar, isso aqui não é cerveja, ou a cerveja está estragada, né? As próprias cervejas sour são um exemplo muito forte disso, né? São cervejas azedas. Então fica muito estranho para alguém que nunca tomou, né? Agora, para quem não entrou nesse mundo ainda, justamente, o cara não vai querer comprar uma cerveja dessas, porque normalmente é uma cerveja mais cara, né? Sim. Hoje você tem uma popularização maior de algumas marcas, né? A própria Eisenbahn, que hoje pertence ao grupo da Heineken, ela está com um preço bem mais acessível, né? A Colorado, que pertence ao Ambev, também está com um preço bem mais acessível, mas ainda assim, comparado, né? Hoje você tem a Brahma lá custando R$ 2,50 a latinha, uma Colorado, mesmo a Ribeirão Lager, que é a mais barata, é difícil você achar por menos de R$ 5. Então fica difícil você atrair esse público, né, pelo preço. Você tem que atrair por outros meios, né? Então, hoje em dia, muito do trabalho do pessoal que está nesse meio cervejeiro de cervejas especiais é tentar atrair o público que está fora dele. Porque o público que está dentro, primeiro, não é apegado muito a marcas, eles preferem variedade, experimentar várias coisas diferentes, né? Segundo, não liga muito para o que está escrito no rótulo, né, se é cerveja ou não. Então aceita bem algumas experiências que tragam chocolate, tragam mel, tragam lácteos, enfim, tragam outras coisas, né? E também é um público que normalmente tem mais posses, então consegue acessar esses valores mais altos, né? Inclusive um amigo meu, uma vez a gente comprou uma Colorado, que ela tinha, acho que é laranja, eu não lembro o nome dela. É a Ribeirão Lager, ela leva laranja. Ribeirão Lager, isso mesmo. E ele levou pro pai dele. A gente comprou, né, cada um a sua, e ele levou pro pai dele tomar. E aí o pai dele falou, nossa, isso aqui, muito ruim essa cerveja, não gostei. Tipo, caramba. Não cai no costume, né, da pessoa que toma Skol, Brahma, esses mais convencionais, né? Sim, sim. Porque quando você vai aumentando a complexidade da cerveja, e olha que a Ribeirão Lager nem é tão complexa assim. Não. Mas quando você vai aumentando a complexidade, é estranho o paladar, né? Então a pessoa que nunca tomou e toma a primeira vez, a primeira sensação que ela tem é de estranheza. Nem sempre é que ela não vai gostar, mas ela vai estranhar com certeza. E às vezes esse estranhamento pode ser ruim, pode ser uma experiência ruim para ela. Então você trazer essas pessoas que estão fora desse mundo para dentro é um pouquinho complicado, mas tem seus ganhos, porque normalmente quem entra não sai mais, né? Se acostuma. Eu, assim, particularmente eu gosto hoje de experimentar muitas cervejas, né? E até por essa variedade que a gente tem cada vez mais, a gente tem hoje em dia bem mais facilidade